dos mais graves problemas brasileiros é que o governo pegava o dinheiro que recolhia com impostos, quer dizer, o seu dinheiro, e investia em setores onde o governo não tem que investir porque não trazem nenhum benefício para você. O governo estava gastando, sem dinheiro, em fábricas de tecidos, hotéis, bancos, supermercados, editoras, gráficas, frigoríficos. E tudo dando prejuízo. Agora isso vai acabar. O governo já está executando o programa de privatização, colocando à venda pela melhor oferta todas estas empresas. Com o dinheiro arrecadado, mais o que você paga de imposto, o governo já começou a investir no que realmente interessa. Saúde, educação, segurança, transporte, energia, telecomunicações, habitação popular e saneamento básico. De agora em diante, imposto é benefício. O governo brasileiro está levando você e o Brasil a sério. Da alíquota que foi um mal necessário, mas o senhor traz uma nova lei de concessões de serviço público. Isso é um argumento forte também para atrair investimento. Certamente. Nós aí, uma repórter me perguntou se era verdade que nós precisaríamos de 70 bilhões de dólares em investimentos de infraestrutura. É verdade, está no programa de governo. Nesses 4 anos nós precisamos de 70 bilhões de dólares. Claro que uma parte disso é brasileira. Quanto maior, mais força terá o Brasil, porque mostra que lá também tem capacidade de poupança, mas nós precisamos de muito capital de fora. E a lei de concessões abre aí uma oportunidade enorme para isso. E já estamos fazendo. No setor de energia elétrica, por exemplo, o governador de Minas, Eduardo Azeredo, me informou que ele já fez uma e está fazendo a segunda concessão. Não é? Nós estamos fazendo já em outras áreas do Brasil também. De modo que isso aí é um processo já em fase de ação. Agora, não há milagre, nem em economia, nem em política, tem que trabalhar. Né? E nós estamos trabalhando. Eu sempre me opus aos governos espetaculares. Às vezes eu vejo no jornal, o presidente se irritou porque perguntaram dos 100 dias. Eu não me irritei. Eu acho que é simplesmente uma falta de perspectiva histórica. Um país não muda de repente, ele vai mudando. E nós fizemos as propostas mais audaciosas que eu já vi feitas no Brasil, desde que eu me entendo na vida, desde o tempo de uns 30 anos atrás, que não houve umas reformas tão fortes quanto as que nós propusemos. É claro que para absorver essa posição de reforma leva tempo. E as pessoas ficam conservadoras. Tem muita gente que não quer mudar nada. Então fala em nome do progressismo, em nome do povo. Então é defendendo seus privilégios, não querem mudar, são neoconservadores. Mas eu tenho certeza que os que querem reforma, que é a maioria do povo brasileiro, quer reformar para melhorar. E nós vamos fazer isso. Tal. O que acha o ex-presidente Fernando Henrique da palavra privataria, usada para qualificar certos erros no processo de privatização das empresas estatais? É verdade que o governo Fernando Henrique pretendia privatizar a Petrobras? Vamos ouvir o que diz o ex-presidente. Como é que o senhor recebe, presidente, discursos como o feito pelo presidente Lula na cerimônia lá do pré-sal, na proclamação da segunda independência? É um discurso que nem menciona o nome do senhor como quem fez alguma coisa pela Petrobras. Ao contrário, insinua que o senhor queria privatizar a Petrobras e quebrou o monopólio estatal do petróleo. Eu não quebrei o monopólio estatal do petróleo e eles não mudaram a lei de concessões. Eles acrescentaram aquela lei para uma certa área, estão propondo, não fizeram ainda, uma partilha. Sim. Se fosse tão ruim, tinha que ter cuidado. Não mudaram a lei. Não mudaram. Né? Então isso é propaganda. O presidente Lula não se limita diante da realidade histórica. Ele quer convencer o país de que ele está começando a história. Quando ele fiz, tudo bem, jeitão dele, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não, a Petrobras se transformou numa grande empresa em função da competição e de uma agência independente e, portanto, da diminuição da pressão política sobre a empresa. Aliás, presidente, eu interrompi o senhor quando o senhor falava das agências reguladoras. Exato. Eu dei o exemplo dessa. Isso. Pega um outro exemplo, a Anatel, agências de telecomunicações. Telecomunicações. Bom, nós fizemos aí sim privatizamos as telecomunicações. Por quê? Porque naquela época o governo estava sem recursos para investimento. E nós não dispunhamos de tecnologia também. E havia um atraso enorme no Brasil. Primeiro porque a lei da informática anterior tinha atrasado muito a absorção dos computadores, das novas tecnologias de informação. Segundo, porque não tinha havido a modernização da empresa brasileira de telefonia. Diga-se de passagem, ela foi boa. Isso foi feito no regime militar.
O regime militar deu um salto grande na época, criou um sistema de telefonia, mas ficou paralisado. Mas o sistema continuava precário. Precário, paralisado, e tinha virado repartição pública. Só para te dar uma ideia, quando eu era ministro da Fazenda ainda, e depois também no começo da presidência, o governo nomeava mais ou menos 140, 150 diretores de empresas telefônicas, porque havia várias, em cada estado havia uma do governo. E era uma luta tremenda dos partidos para nomear pessoas. Eu até dizia quando estava lá, era líder uma vez do MDB, mas o que é isso? Isso dá voto? Não era voto, é dinheiro. Porque aquilo dá negócio. Não é? Então aquilo ali, era uma empresa estatal. Não, estava na mão dos setores que tinham acesso aos órgãos de decisão, de controle, de governo, para dividir a influência nas várias empresas. E o processo tecnológico atrasado. Bem, então nós fizemos a privatização. Como? Primeiro foi leilão público. Então, privataria, inventaram isso. Exatamente, eu ia perguntar por que usam esta palavra. Isso eu creio que foi o Hélio Gaspari que inventou essa história. Mas é para dizer que houve alguma malandragem. Pirataria, né? Pirataria. Bom, na verdade, como foi feito isso? Nós dividimos. Primeiro, em vez dessas 20 e tantas empresas, nós dividimos o Brasil em 4 áreas. 4 áreas. Em cada uma dessas áreas haveria uma competição para saber que empresa ganharia aquela área, nacional ou estrangeira. Competição pública. Foi feito um processo, aliás, eu tenho documentação de tudo isso aqui, porque toda a parte relativa ao Ministério do Sérgio Mota, nós temos tudo aqui guardado, depoimentos, declarações, foi tudo feito com uma limpeza enorme. Aqui o senhor diz é no Instituto? É no Instituto, é. Foi feito, e no Instituto Sérgio Mota também, para dar tudo. Isso tudo foi feito com muito cuidado, com apoio de grandes empresas internacionais de consultoria, definindo os planos e tal, até que houve o leilão público. Quem ganhava, quem dava mais. Só que era o seguinte, você não podia, uma só empresa, ou grupo de empresas, não poderia ganhar, só podia ganhar uma área, não podia ganhar em mais de uma. Então, isso, para surpresa de muita gente, quando chegou a hora de São Paulo, os espanhóis, que todo mundo pensou que fosse apostar em outra cidade, apostaram em São Paulo aqui, e pagaram uma dinheirão. Uma sequência de... Isso. E aí aconteceu que outros tinham que ir ganhando nas outras, e assim foi a distribuição. Aberto. Usam muito, presidente, aquela frase, estamos no limite da responsabilidade. Isso. O que queria dizer essa frase? É o seguinte, para o governo era importante que houvesse competição, não é? Porque o patrimônio público você tem que ter competição para valer mais, senão você dá o lance mais baixo. Claro que o edital de competição já dizia, o mínimo é isso, mas se não há competição, a gente vai lá e ganha pelo mínimo. Então, o governo tinha interesse em haver competição. E por que tinha interesse em haver competição? Ele tinha interesse em que alguns fundos de pensão participassem para montar consórcios que pudessem disputar. Esta frase foi neste contexto. Nesse contexto. Frase infeliz, mas foi nesse contexto de dizer, olha, nós estamos suscitando que, eu acho que era Previ, participe de um consórcio com o objetivo de aumentar o valor do que nós íamos vender. É o limite da responsabilidade. Não é para que ele ganhasse, porque aí é leilão, ganha quem dá mais. Né? E diga de passagem, a Previ era, como ainda é hoje, altamente influenciada pelo PT. Já era naquela época? Já era. Metade já controlava. Metade era de governo, metade não. Os controladores são basicamente os mesmos. Os mesmos. Bom, agora, por que eles entravam? Porque eles já tinham ações nas empresas, na Telefônica. Isso valorizaria o patrimônio deles se eles entrassem num grupo de controle. Subiria o valor. Então eles entraram em muitas, e era justo que entrassem. E ganharam e fizeram um bom negócio. E os fundos de pensão entraram em todas. Então não houve nada, não há uma coisa que você pode dizer que houvesse privataria. Eleição chegando e tem candidato prometendo privatizar tudo. Petrobras, Eletrobras, Correio. E tem candidato que promete concessão com as estradas, com portos, aeroportos. Você sabe o que essas coisas significam? No caso da privatização, o governo vende uma propriedade estatal para a iniciativa privada e quem comprar passa a operar visando lucro. Já no caso das concessões, uma empresa privada paga ao governo pelo direito de explorar aquela propriedade estatal, ou seja, a propriedade
continua sendo estatal. Por exemplo, o governo não pode fazer o leilão de concessão de um aeroporto que passa por um período, por exemplo, de 30 anos a ser gerido pela iniciativa privada que paga ao governo por esse direito. Nos dois casos, da privatização e da concessão, uma atividade econômica, então exercida pelo Estado, passa para a iniciativa privada que busca lucro. Qual a vantagem que se espera daí? A vantagem mais óbvia, claro, é a grana que entra no governo ou com a venda ou com a concessão. Esse dinheiro, por exemplo, pode ser usado para abater uma parte da dívida pública e diminuir a conta de juros que vai ser paga lá na frente. A principal motivação da iniciativa privada qual que é? É ganhar dinheiro. E por que ela faz, normalmente, isso melhor que o setor público? Empresas públicas, muitas vezes, acabam muito influenciadas pelo político da vez, pelo político que naquela ocasião está no poder. Assim sendo, as pessoas indicadas para várias áreas do setor público, muitas vezes acabam sendo indicadas porque são amigas do poder e não porque são as pessoas mais bem preparadas para cada função. E isso, como você sabe, muitas vezes descamba para corrupção, como a gente está cansado de saber com a Lava Jato na televisão todo dia. Bom, a gente já falou aqui que a iniciativa privada busca o lucro e é baseado nisso que quem defende a privatização vai dizer que a privatização traz eficiência. Por quê? Porque o dono de uma empresa não vai desagradar um cliente, por exemplo, para agradar um político. Mas, atenção, essa lógica só funciona se tiver competição no mercado. E atenção de novo, é importante deixar claro, privatização por si só não faz milagre. A privatização precisa vir acompanhada de ganhos de competição. Por quê? Porque quando uma empresa fica com medo, por exemplo, de perder mercado para outra, é aí que ela vai buscar melhorar o preço para o consumidor, melhorar a qualidade. Ou seja, ganhar mais eficiência. Bom, garantida a competição, então é melhor privatizar tudo de uma vez, né? Nada disso. É muito arriscado, por exemplo, privatizar a justiça ou a polícia. Uma empresa com a justiça e a polícia em mãos poderia agir em benefício próprio. Outro exemplo de privatização que pode dar errado de um hospital, por exemplo, o Estado pode muito bem exigir que todo mundo seja muito bem tratado nesse hospital. Mas como definir em contrato o que significa ser bem tratado? O agente privado pode muito bem decidir diminuir a qualidade do serviço. Afinal, em contrato não está muito bem estabelecido o que é essa qualidade. Ah, Gustavo, eu tô te entendendo. Você está querendo dizer que o Estado faz tudo muito melhor que a iniciativa privada, é melhor deixar tudo com o Estado, né? Não, calma. Eu não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo sim que quanto mais difícil for especificar a qualidade de um serviço ou de um bem, que menores tendem a ser os benefícios da privatização. Afinal de contas, privatizar é bom ou ruim para um país? Quem ganha com as privatizações? O que acontece com as empresas que são privatizadas? Quais os tipos de privatizações possíveis? Você está no Invest News Explica e vai entender tudo disso agora. Afinal de contas, o que é a privatização? A privatização é o processo de transferência de empresas estatais para a rede privada, ou seja, empresas do Estado que são vendidas para o capital privado. O processo de privatização possui duas linhas. De um lado, o fator que favorece a continuidade da dependência econômica e tecnológica dos países envolvidos. Do outro, a partir das vendas das estatais, o poder público deixa de destinar recursos para investimentos e passa a contar com os tributos gerados pelas empresas. Aqui no Brasil, a primeira empresa que foi privatizada foi a Uzi Minas, isso em outubro de 1991. Na época, o fato gerou bastante polêmica, já que a estatal era uma das mais lucrativas. Mas vem a pergunta, qual a diferença entre privatização e concessão? A concessão é a transferência temporária da gestão das atividades empresariais do Estado para a iniciativa privada, mas a titularidade dessas empresas continua sendo do Estado. Já a privatização é a transferência permanente, definitiva, das empresas públicas
para a iniciativa privada, tirando do Estado a função de gerir ou de controlar essas empresas. Em 2016 foi criada uma lei que ficou conhecida como Lei das Estatais. A norma estipula que até 2026 as empresas estatais terão que ter 25% das suas ações em circulação no mercado. A lei ainda impõe regras mais rígidas para a realização de licitações e compras, assim como para a nomeação de membros do Conselho Administrativo, diretores e presidentes das estatais. E quais são os tipos de privatizações? O primeiro deles é a associação, que acontece no caso em que o Estado se associa empresarialmente à iniciativa privada sem deter o seu controle acionário. Ou seja, o Estado figura, nesses casos, na qualidade de acionista minoritário da empresa privada ou de componente minoritário de consórcio de empresas. É o exemplo da JBS e da Vale, que possuem o BNDES Par como acionista minoritário. Outro exemplo de privatização é a desestatização. Aqui, o Estado repassa apenas a gestão à iniciativa privada por instrumentos diversos, como a concessão e a permissão. O Estado deixa de atuar na condição de prestador e fica na postura de titular do bem ou serviço em questão, virando o responsável pela garantia de sua prestação. A desestatização acontece com a celebração de contratos de concessão e com a celebração de parcerias com o terceiro setor. Lembrando que, nesse caso, o objeto em questão tem que ser a prestação de um serviço público econômico ou social. Outro tipo de privatização corresponde à terceirização. Aqui, a administração pública contrata serviços de seu interesse junto à iniciativa privada. É o caso, por exemplo, de uma empresa privada que presta serviços de limpeza em uma escola pública ou faz exames de raio-x para a Secretaria de Saúde. Vale a pena privatizar? Bom, uma das principais vantagens é que as empresas privadas não ficam sujeitas, reféns das vontades políticas e da interferência pública. Um outro ponto é que, normalmente, as empresas privadas são mais eficientes e conseguem ter uma operação melhor e também mais lucrativa. Não há espaço para cabide de emprego em empresa privada. Além disso, normalmente, a qualidade dos serviços prestados costuma melhorar bastante quando a empresa é privada na comparação com uma empresa estatal. Para os que são contra as privatizações, normalmente pontos negativos levantados são: estão entregando o patrimônio do governo, ou seja, uma política entreguista. E há também quem fale: olha, os trabalhadores no privado ganham menos, ou seja, diminuição de renda. Agora, com mercados competitivos, as pessoas ganham o que produzem. Assim como é importante ter competição, porque senão a privatização, não tendo nem regulação ou competição, pode acarretar em serviços de qualidade duvidosa. Da minha casa tinha apenas uma padaria. O pão não era lá muito bom e também não era barato, mas como era a única no bairro, acabávamos comprando. A reclamação era diária, mas de nada adiantava. Há um ditado que diz: é o olho do dono que engorda o gado. Quem tem um negócio, mesmo que seja pequeno, sabe que a velha frase é a mais pura verdade. É preciso acompanhar o dia a dia de perto, observar a concorrência, investir em melhorias, analisar as contas para não quebrar e contratar bons profissionais para se chegar ao objetivo de qualquer negócio: o lucro. Ah, e vamos esclarecer, ter lucro não é pecado. É fruto do trabalho e movimenta a economia. Veja aqui comigo, sem a busca do lucro, não há geração de empregos nem como pagar impostos. Imagina um cenário com empresas que não perseguem o lucro, que não correm o risco de quebrar e que escolhem as pessoas que ocuparão os principais cargos não por sua capacidade pessoal, formação e dedicação, mas simplesmente por amizade e interesses pessoais. Imaginou? Assim são as estatais. Vamos pensar fora da caixinha? Privatização é legal para o país. Privatização é legal para você. O STF decidiu recentemente que o governo não precisa fazer licitação e nem de autorização do Legislativo para privatizar empresas subsidiárias de estatais. A desestatização é um dos planos de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro.
Para o advogado Flávio Amaral Garcia, é importante para o país contar com o setor privado. Ele também destaca a necessidade de segurança jurídica sobre o tema. Hoje em dia, um Estado reconhecidamente ineficiente, é preciso contar cada vez mais com investimentos privados e com o setor privado em parcerias. Eu acho que a gente vai viver um boom de estatização, de privatizações, de concessões, de PPPs. Isso, sem dúvida, vai tornar esse um mercado com muitas oportunidades para o setor privado, inclusive para investimentos estrangeiros. Agora, para que tudo isso aconteça de uma forma saudável, é preciso que o Brasil dê segurança jurídica e confiança para quem vai investir. Porque sem isso, também a gente pode ter uma desestatização capenga ou pelo menos atraindo os players que são menos indicados nesse momento. O professor de Direito Administrativo Márcio Camaruzano lembra privatizações que ocorreram no passado. Eu acho que houve privatizações no passado. Cogita-se de privatizações no presente que talvez não sejam e não tenham sido o meio mais adequado para cuidar dos interesses nacionais. Já o professor de Direito Econômico Diogo Coutinho destaca que não é contra as privatizações, mas é preciso cautela. Querer privatizar um monte de empresa estatal de uma vez no mesmo ano com uma finalidade meramente arrecadatória não me parece uma boa ideia. Eventualmente uma privatização aqui outra ali pode ser estratégica, não sou em princípio contrário às privatizações, mas a ideia de privatizar numa tacada só, apenas para arrecadar muito dinheiro agora, sem pensar no que vai acontecer depois, é alguma coisa perigosa e que não dá para fazer com muitas empresas ao mesmo tempo, da forma como aparentemente se quer fazer. O livro A Privataria Tucana recebe apoio da opinião pública e de políticos de Brasília. O trabalho de Amaury Ribeiro Júnior traz denúncias contra as privatizações do PSDB e aponta o ex-governador José Serra como personagem central. O seu jornal conversou com o jornalista Amaury Ribeiro Júnior sobre o processo de produção do livro, que só foi lançado após 12 anos de pesquisa. Ele espera que as denúncias apuradas sejam tratadas pelas autoridades como provas de um golpe bilionário. A investigação teve início em 99, quando o repórter escreveu uma matéria sobre a rede de espionagem do ex-governador paulista José Serra contra o ex-governador mineiro Aécio Neves. A finalidade era desacreditar Aécio na disputa interna do PSDB pela indicação à presidência da República. Eles não estavam ali fazendo aquela operação só para sua mania, pelo seu dogma neoliberal. Era porque havia interesse em dinheiro também. Os documentos que compõem as provas apresentadas no livro foram conseguidos por meio de uma ação de exceção de verdade, fruto de um processo contra Amaury por danos morais, iniciada por Ricardo Sérgio, ex-tesoureiro das campanhas de José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Graças a esses documentos, eu ganhei a ação contra o Ricardo Sérgio, né? E aí acabou sendo um negócio que acabou trazendo tudo à tona. O processo dele acabou me ajudando no livro. A obra é resultado de 12 anos de pesquisa e a demora para o lançamento é justificada. Porque o trabalho ficou mais amadurecido, né? É um trabalho difícil, que é um trabalho que envolve balanços, envolve trabalho financeiro e os documentos foram obtidos com o tempo. Privataria Tucana apresenta documentos que comprovam pagamentos de propina durante o processo de privatizações do Brasil, feitas principalmente em São Paulo, num esquema de lavagem de dinheiro com conexões em paraísos fiscais. O desafio era isso, rastrear o caminho do dinheiro. E a partir do momento que se falava que esse grupo de telecomunicações receberam propina, pessoas que tocaram o processo de privatização, receberam propina. E lá está bem claro que aparece uma parte da propina. Então, aí eu tive a documentação que houve propina mesmo, que se pagou propina para beneficiar pessoas do Alto Tucanato que tocaram o processo de privatização. Então, aí a prova está documentada. É isso que é inquestionável. A segunda edição chega às livrarias na próxima sexta. São mais 30 mil livros, dos quais 21 mil já estão vendidos pela internet. Não é um tipo de livro que se vende tanto assim. A dita grande imprensa ignorou o processo, a blogosfera entrou, a Carta Capital, a única revista que deu, e mesmo assim
contrariando tudo, o negócio virou uma bomba na internet, virou tudo. Então mostra hoje que os grupos sociais são verdadeira grande imprensa hoje. Segundo Amaury, ainda não houve questionamento dos tucanos sobre as informações que o livro apresenta. Ele avisa ter mais material para divulgar caso seja ameaçado. Eu sei que no momento, a situação do outro lado é de letargia, né? É como o cara foi neucateado, mas eu acho que esse povo não é assim de coisa, eles vão afrontar alguma coisa suja. A gente tem muito mais documentos, talvez provando a relação que tem esses veículos de comunicações com essas empresas também, das privatizações também. Porque existe esse material? Existe, claro que existe. Existe como alguns veículos de comunicações se beneficiaram da privatização também, isso existe, claro que existe. Hoje, o deputado federal delegado Protógenes, do PCdoB, começou a recolher assinaturas para a instalação de uma CPI com base no livro A Privataria Tucana. Ele recebeu garantia do presidente da Câmara, Marco Maia, de que, se recolhida as 171 assinaturas necessárias, a presidência vai instalar imediatamente... E a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia contra o senador José Serra, do PSDB, de Caixa 2 Eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro. Com isso, Serra e os empresários José Seripieri Filho, Mino Matos, Mazamate e Arthur Azevedo Filho se tornaram réus. A decisão acontece no último dia antes da prescrição do caso. O tucano é acusado de receber 5 milhões de reais não contabilizados como doação na campanha de 2014. O processo ficará em sigilo até o segundo turno da eleição municipal, no dia 29 de novembro, para não influenciar no processo eleitoral. Bom, a gente vai seguir com o Yuri aqui, porque temos uma notícia triste para dar, porque um dos políticos mais importantes da história recente do Brasil foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi o ministro da Saúde que fez do Brasil uma referência no combate ao HIV. Ele, José Serra, pediu afastamento do Senado. Os detalhes você vai ter agora com o Yuri Pita. O senador José Serra, do PSDB daqui de São Paulo, pediu uma licença de 4 meses a priori e vai ser substituído pelo primeiro suplente, que também é do PSDB, o ex-deputado e ex-senador também, José Aníbal, que já havia assumido esse mandato quando o José Serra foi ministro de Relações Exteriores no governo Michel Temer. E o diagnóstico, a motivação desse pedido de licença é por um diagnóstico de um estágio inicial de doença de Parkinson, de mal de Parkinson, que o senador vai começar a tratar, assim como alguns distúrbios de sono. Ele já há algum tempo vinha apresentando algumas questões de saúde, ele chegou inclusive a ter Covid-19 mesmo depois de vacinado, foi um caso leve, foi hospitalizado, mas sem gravidade e se recuperou rapidamente, ou seja, a vacina que ele tomou funcionou, o protegeu de ter um caso mais grave da doença e ele costumava ficar aqui no interior de São Paulo, numa espécie de spa ali para poder repousar e poder fazer os tratamentos necessários em alguns períodos e provavelmente deve continuar ali se resguardando enquanto faz esse tratamento. A nota que foi divulgada pela equipe do senador diz, inclusive, que fez esse pedido de licença para não deixar uma das cadeiras que o Estado de São Paulo tem no Senado vazia. Lembrando que todos os estados têm 3 representantes e um dos atuais representantes já é um suplente porque o senador Major Olímpio acabou falecendo no início do ano, vítima da Covid-19. Eu coloquei a mão no petróleo, na hora que eu senti o cheiro daquele petróleo e saber que eu estava mexendo numa coisa que foi criada há 160 milhões de anos atrás e que estava ali na minha mão e que eu pude trazer um barrilzinho daquele da Petrobras e vai ficar no gabinete desse país, porque isso faz parte da história do país. Eu realmente me senti o mais orgulhoso dos brasileiros. Não é apenas você tirar petróleo e vender petróleo, que por si só já seria importante. Mas nós queremos tirar petróleo, queremos refinar o petróleo aqui no Brasil e queremos vender os subprodutos do petróleo. Ou seja, nós queremos vender, na verdade, derivados de petróleo com alto valor agregado, gasolina de qualidade, óleo diesel de qualidade, ter uma grande indústria petroquímica no Brasil para que a gente possa... A economia brasileira teve a maior taxa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto da história do país, 9%, um crescimento que se equipara ao da China. Outras informações com o repórter Maurício de Almeida.
O IBGE divulgou na manhã de hoje que no primeiro trimestre de 2010, o produto interno bruto do país ultrapassou os 826 bilhões de reais, um crescimento de 2,7% se comparado com o último trimestre de 2009 e de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. É um recorde nesta série histórica desde que o IBGE começou a calcular o PIB. Contribuíram principalmente para esse resultado o bom desempenho da indústria, da construção civil e o aumento das aplicações financeiras e do consumo das famílias. A cobertura completa você acompanha logo mais a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília, no Repórter Brasil. Então é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está então entregando ao país a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente consentânea com o nosso pensamento, com exceção de um verbo que o senhor usou, quando o senhor disse o Prona acha. Não, o Prona não acha. Ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria estólida, sem nenhum fundamento. Não. Não, há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida, eles devem ser corrigidos, como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema completamente diferente é nós temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, né, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não acho como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. Olá, este é o Giro Veja com os principais destaques desta quinta-feira. O marqueteiro do PT, João Santana, sua mulher Mônica Moura e o empreiteiro Marcelo Odebrecht foram denunciados hoje pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Os 3 são acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Além deles, outras 14 pessoas suspeitas de participação no esquema de corrupção da Petrobras também foram alvos de acusações. Caso o juiz Sérgio Moro aceite as denúncias, eles passam a ser réus na Justiça Federal. Essa também é a terceira denúncia contra Marcelo Odebrecht, que já foi condenado em um primeiro processo a 19 anos de prisão. Ao todo, a Operação Lava Jato já soma 39 acusações formais e 93 condenações por participação no Petrolão. Crise econômica, as contas do governo fecharam o primeiro trimestre com o maior rombo dos últimos 20 anos. O resultado é o pior, tanto para os meses de março, como também para os primeiros 3 meses do ano, desde o início da série histórica do Tesouro Nacional, em 1997. Os números divulgados nesta quinta-feira mostram que as contas apresentaram um déficit de 18,21 bilhões de reais no primeiro trimestre. Já em março, as despesas superaram as receitas em 7,94 bilhões. O fraco desempenho acontece em meio à forte recessão da economia e à crise política que assola o país. Música. Menos de uma semana depois de lançar o misterioso álbum Lemonade, Beyoncé começou sua aguardada turnê Formation. No primeiro show em Miami, o setlist contou com 37 músicas, incluindo 8 do novo álbum e uma homenagem ao cantor Prince, morto na última semana. Nos próximos meses, a musa pop rodará a América do Norte e Europa em mais de 40 shows. Em Lemonade, Beyoncé dá um novo rumo à sua carreira, ao assumir discurso político em letras sobre feminismo, violência e questões raciais. Mais notícias em veja.com. O preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1 o litro. Se você deixar, eu explico. Tá, então vamos ver. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique,
que entregaram 64% do capital não votantes da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de 2 companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica, todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de 7 irmãs, as famosas 7 irmãs. Então veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, mais distribuidor, 20. Não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, a Total, a British Petroleum. É o preço internacional. Barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço. Aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. Claro. O senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo. 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Oi pessoal, meu nome é Sabrina Fernandes e eu estou aqui na Carta Capital hoje para a gente discutir os processos de privatização que estão em curso aqui no Brasil e, claro, quais são os interesses por trás da privatização do setor público. Ao que tudo indica, Paulo Guedes já assinou um projeto de lei que tem como objetivo abrir as portas para uma série de privatizações do Brasil, privatizações de estatais. A ideia que eles têm é começar justamente com os Correios. Bolsonaro foi eleito com o apoio de empresários e do campo neoliberal em geral, justamente por ter Guedes ali do seu lado. E aí seria para promover algumas pautas específicas. Uma delas foi a reforma da Previdência, que hoje é um entrave para a aposentadoria de milhões de pessoas. A outra delas é a pauta da privatização. Tempo atrás, o Paulo Guedes foi bem direto. Ele disse que ele queria privatizar todas as estatais, porque teria bastante dinheiro por trás delas. Então, em vez de garantir que as estatais prosperem e gerem receita por muitos e muitos anos, a lógica é uma lógica de desmonte mesmo. E a gente sabe que é assim que eles acabam privatizando e vendendo uma estatal por uma pequena parcela do que ela realmente vale. O objetivo central, no final das contas, não é bem levantar dinheiro, mas se entregar para o mercado enquanto se recebe algum trocado ali de compensação. Nessa ocasião, em que ele disse que ele queria privatizar todas as estatais, também disse uma outra coisa. Ele disse que ele faria 4 grandes privatizações em cerca de 90 dias, o que não aconteceu.
Para além disso, já ficou evidente que o ministro e o Bolsonaro também não andam se entendendo muito bem, o que também aumenta a pressão dos neoliberais para cima dos dois, na verdade. Hoje a gente tem um sistema no Brasil que para privatizar uma grande estatal tem que passar por aprovação do Congresso. Isso é algo que é afirmado pelo próprio STF. Então o projeto de lei que eles propuseram visa facilitar esse processo, que inclusive às vezes é chamado de desestatização. Eles querem fazer parecer com esse outro nome, que é uma questão de diminuir o Estado e coisas assim. Mas privatizar deixa muito evidente que, na verdade, é sobre transferir direitos de exploração e toda uma estrutura já pronta, que teve investimento público, direto para o interesse privado. Só que se o governo quer vender, quer dizer que tem comprador na fila. Dois desses compradores, eles são bem conhecidos. Um deles é o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo e dono da Amazon, que já está fazendo um estrago aqui no Brasil também. A outra compradora em potencial é a Magazine Luiza, compradora brasileira. Essa situação coloca os trabalhadores dos Correios numa posição bem difícil, bem delicada. Eles já estiveram em greve porque os direitos do seu acordo coletivo foram atacados. Foi algo muito absurdo mesmo. Para vocês terem ideia, cerca de 80% dos trabalhadores dos Correios ganham menos de R$2.000 por mês. Então, tá bem longe daquela ideia de um funcionário público super privilegiado, coisas assim que a mídia liberal tenta passar. Para mim, tá bem evidente que o governo quer enfraquecer a resistência dos trabalhadores que sabem que o seu emprego e o serviço que eles executam vão ficar em risco se aquela carta que precisa chegar num pequeno município do interior do país, por exemplo, passa a depender do desejo de lucro da iniciativa privada. Outra grande estatal em jogo é a Petrobras, e a Petrobras é acusada de tentar burlar essa medida que eu mencionei sobre privatização, só com o aval do Congresso. Como subsidiárias não precisam desse aval, a Petrobras foi acusada agora de se fatiar artificialmente para burlar a decisão do STF. E aí nós temos também a Eletrobras. O ministro de Minas e Energia já falou que a privatização da Eletrobras é uma das suas prioridades também. Para eles, não interessa se a Eletrobras cumpre um papel estratégico na geração e transmissão de energia no Brasil. E para quem se preocupa com a possibilidade de uma transição de matriz energética brasileira por conta das mudanças climáticas, é muito bom saber que a privatização da Eletrobras e da Petrobras, por sinal, isso é algo que só vai atrapalhar as coisas. É bom mencionar também que tudo isso não está acontecendo só no nível federal, não. No Distrito Federal, por exemplo, onde eu moro, tem a questão da privatização do metrô e da SEB, a Companhia Energética de Brasília. Lembrando aqui, gente, que concessão também é uma forma de privatização, ok? Porque quando o setor privado ele entra para explorar algo, a lógica daquilo passa a ser uma lógica do lucro. Isso traz danos específicos para a população. É por isso que os movimentos sociais se levantaram com tanta força nesse último período agora a respeito do saneamento básico aqui esse ano mesmo. É uma questão de ficar muito alerta e apoiar os movimentos e os sindicatos que estão à frente nessa resistência estão apanhando muito. A desestatização ou privatização, isso é uma pauta central desse governo. E somente com mobilização, com resistência, que a gente vai conseguir bater de frente diretamente com isso. É isso aí, obrigado por assistir. E o resultado recorde do PIB é assunto para o comentário do professor Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento econômico brasileiro. O IBGE publicou na semana passada o resultado do crescimento do PIB em 2021, que é um dos resultados mais aguardados pela comunidade econômica, né? Pelos economistas, né? Que ficam realmente na expectativa de quanto foi esse crescimento. Essa expectativa também é compartilhada pelos analistas de investimento, analistas financeiros dos grandes bancos que utilizam essa informação para fazer projeções sobre o crescimento econômico. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para compartilhar com você, telespectador, sobre essa questão. A gente observa então que no ano passado nós tivemos um crescimento de 4,6%, maior taxa desde 2010, como nós mencionamos, e o PIB no ano passado, então, chegou a 8,7 trilhões, alguma coisa em torno de 1,5 trilhão de dólares.
colocando o Brasil, né, entre as 10 maiores, 15 maiores economias do planeta. Quais foram os destaques no ano passado? Destaques do setor de serviços, que foi o nosso grande carro-chefe, com um crescimento de 4,7%, seguido então do setor industrial, que também surpreendeu os analistas com um resultado bastante expressivo de 4,5%. Infelizmente, o setor agrícola não acompanhou esse resultado e ficou estável em 2021 com um decréscimo de 0,2%. Esse decréscimo, cabe lembrar, foi devido à crise hídrica que afetou importantes lavouras brasileiras, como, por exemplo, a do milho, até mesmo café, cana, e que acabaram trazendo esse resultado que nós vimos. De qualquer maneira, vamos aguardar as expectativas para 2022 em função desse resultado, embora dificilmente ele seja repetido neste ano de 2022. Essa era a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. A Eletrobras detém 1/3 do total da capacidade instalada do país de geração de energia, sendo que mais de 90% dessa capacidade instalada vem de fontes energéticas com baixa emissão de gás de efeito estufa, que hoje em dia é fundamental com as questões da mudança climática, né? Tem uma grande participação de hidrelétricas, mas também de eólicas e outras fontes. A Eletrobras é líder em transmissão de energia elétrica. Ela tem cerca de metade do total das linhas de transmissão do país. Ela também tem um papel central em alguns programas de governo. Eu vou dar um exemplo, Juca. O programa Luz para Todos. O programa da Luz para Todos foi instituído no primeiro governo Lula como objetivo de atender todo mundo com energia elétrica. Porque hoje a energia elétrica é um bem essencial. Você não vive sem ela. Você precisa para refrigerar a comida, precisa para se conectar com o mundo, para ficar informado, para poder estudar, né? As pessoas não podiam estudar, tinham que ligar, acender o candeeiro ou botar uma vela. Então, nem acesso à educação você tem se você não tiver energia elétrica. Então, ele criou o programa Luz para Todos e quem operacionalizou esse programa foi a Eletrobras. E graças à ação da Eletrobras, mais de 16 milhões de pessoas passaram a ter acesso à energia elétrica, que é algo fundamental para a vida moderna, para a vida contemporânea. E tem outros programas importantes, por exemplo, o programa de fontes alternativas de energia, né? Ele começou, ele chama PROINFRA, também no primeiro governo Lula, e ele começou com a questão da energia eólica, a energia das pequenas centrais hidrelétricas, da biomassa, que é utilizar o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia elétrica. Tudo isso que era considerado meio exótico, que era uma coisa meio de professor de academia, virou realidade. O Brasil é hoje, foi em 2021, o terceiro país do mundo a mais instalar capacidade nova de energia eólica. E isso teve origem lá em 2004 e depois com os leilões que foram organizados para contratar essas fontes. Lá, o primeiro leilão de energia eólica foi em 2009. E também, a partir daí, o preço dessas fontes ficaram cada vez mais competitivos. Bom, então a Eletrobras teve um papel fundamental na contratação, organização do Procel. Vou dar um outro exemplo do papel da Eletrobras. A Eletrobras é controladora do CEPEL. O CEPEL é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que fornece apoio técnico para as empresas, para indústrias, para os órgãos setoriais e para o próprio governo. Então, faz pesquisa de altíssimo nível, tem um conjunto de laboratórios muito avançados, e isso é possível porque justamente a Eletrobras ela banca esse centro de pesquisa. Agora, se isso não bastasse,
eu queria dar um exemplo concreto do papel estratégico da Eletrobras, de algo que a gente viveu há pouco tempo. Talvez você se lembre, Juca. Você se lembra quando o Amapá, né, ficou às escuras, né, porque queimou um transformador e ficou mais de 700 mil pessoas ficaram sem luz. 13 dos 16 municípios do estado do Amapá ficaram totalmente sem energia. E quem fornecia energia para o Amapá essa subestação onde que queimou o transformador era de uma empresa privada. Foi de uma empresa espanhola que depois faliu e passou para uma outra empresa e ela não tinha condições de fazer o conserto, não tinha transformador. E quem é que foi em socorro e resolveu o problema? Foi a Eletronorte. O governo chamou a Eletronorte, que não tem nada a ver com isso, que não era responsável pela subestação, que não era responsável pelo problema, mas que é uma empresa pública. E o governo pegou e falou, olha, Eletronorte, você tem que ir lá e ajudar a retomar a luz, porque a gente não pode deixar o Amapá sem luz. Então, Juca, a Eletrobras, ela, sem dúvida, é uma empresa que fornece energia elétrica e tem suas transmissões como outras empresas privadas, mas, além disso, ela tem um papel estratégico. E esse papel estratégico o governo está abrindo mão, né? Esse papel que é fundamental para você alavancar alguns programas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Juliana Rosa está aqui com a gente. Boa noite, Ju. Como é que esse resultado do PIB, na comparação com outros países, ficou ali no ranking internacional? A gente está bem na foto, viu, Lana? Boa noite para você. Olha, dos 33 países que já divulgaram o PIB do segundo trimestre, a gente está em 7º lugar. O crescimento da média do mundo foi em torno de 0,5%, a gente 1,2%. A nossa economia foi beneficiada principalmente pelo alívio da Covid, que permitiu a recuperação, como a gente viu, do setor de serviços, que é o setor que mais pesa no nosso PIB, pesa em torno de 70% e depende muito da circulação de pessoas, do contato físico. Então é turismo, você vê aí bares, salão de beleza, e isso gerou bastante emprego, permitiu um crescimento forte do consumo das famílias, e o consumo das famílias pesa muito no nosso PIB, e mesmo com inflação alta, então isso também surpreendeu no resultado de hoje. O governo também estimulou bastante a nossa economia, permitiu o saque do FGTS, você lembra, de R$1.000, antecipou o 13º de aposentados e pensionistas do INSS, aumentou o Auxílio Brasil. Daqui para frente, Lano, o que os economistas estão dizendo? Que o resultado vai seguir positivo agora no terceiro trimestre, mas menor, com alta em torno de 0,5%, essa é a expectativa. Vão ter ainda novos estímulos do governo que vão continuar sustentando a economia, Auxílio Brasil subindo, né, para R$600, auxílio caminhoneiro e taxista. Lembre-se sempre, mais informações de economia para você aqui no QR Code no Desenrola Economia. Muito obrigada, Ju. Obrigada. Acho muito importante, né? Eu gosto muito de falar aqui que na BMC News a gente abre espaço para todos os lados e dúvidas. O Advomarket, ele pergunta o seguinte, né? Por que a BMC News só fala do rombo fiscal? Por que não fala do rombo fiscal deixado por Bolsonaro? Né? Porque só sabe se falar mal do Lula. Há uma reportagem aqui, na verdade, né? Não é uma reportagem, né? É um artigo, uma pesquisa aqui dentro do site do governo, dentro do Ministério da Fazenda, que diz, é um dado, na verdade, que o governo central, ele registrou um superávit de 30,8 bilhões de reais em outubro, né? Esse resultado teria sido melhor do que as medianas das expectativas, que previam ali um superávit de 29,3 bilhões de reais, né? Então, traz aqui esse dado dentro do Ministério
Ministério ali da Economia, né? Diferente das matérias que muitas vezes a gente vê a mídia ali realmente, né, com algum viés tentando trazer informações, mas nada melhor do que, né, um grande estrategista, você, que também é economista, nos ajudar a entender exatamente, né? Houve esse rombo, né, como muita gente fala, deixado pelo Bolsonaro, porque eu fico muito confusa quando eu leio que a gente tem superávit. Então eu queria entender exatamente essa questão. Eu entendo que o superávit e boa parte da surpresa na arrecadação dos últimos anos vai até de encontro com o que aconteceu ontem à noite. Quando você teve a lei das estatais que possibilitou uma gestão mais responsável na Petrobras, Banco do Brasil, entre outras, você acaba tendo mais dividendos para os acionistas e o principal acionista é a União. Sim. Então você acaba tendo mais espaço para gastar em outras pastas, saúde e educação, porque as estatais estão tendo saúde financeira. Diferente do que o Temer recebeu da Dilma, que a Petrobras inclusive não conseguiu ter seu balanço publicado, porque nenhuma auditoria externa queria assinar o balanço da Petrobras e ela estava dando prejuízo, as empresas estatais estavam dando prejuízo, então o governo precisava injetar dinheiro nas estatais para sanar as contas, para não chegarem em nível de inadimplência e problemas ainda maiores. Eu acredito que qualquer presidente que vencesse as eleições teria dificuldade em continuar pagando o auxílio em R$600. A questão de PEC da transição, ela seria uma realidade. Valores seriam diferentes, mas seria necessário realmente ano que vem entrar num déficit, muito provavelmente das contas públicas, para bancar esse ano que vem, 2023, as contas públicas. Isso é a verdade. Isso teria uma dificuldade. Agora, como você equilibraria as contas para 2024 em diante, aí eu já discordo. Acho que cada governo, cada presidente eleito dos que concorreram teria uma solução diferente. O que a gente está vendo na PEC da transição, que já pediram 2 anos para ficar pagando fora, é que não vai se buscar realmente equilibrar as contas para ter um fluxo positivo, para ter um superávit primário ano após ano com um nível de endividamento alto que a gente tem no Brasil, ou seja, o endividamento pode crescer ainda mais. Outras propostas que a gente viu durante a campanha falavam que não. Ano que vem, tudo bem, a gente vai ter dificuldade ainda, vamos ter que pagar um pouco por fora alguns programas sociais, mas nos anos subsequentes a gente vai buscar fazer uma reforma administrativa para discutir alguns benefícios que a gente acha exagerados, para escalonar ainda mais as carreiras de servidores públicos. A gente vai discutir algumas desonerações e isso sim vai dar o espaço necessário para gastar com programas sociais importantes. Então essa é a diferença. Eu acho que realmente no ano que vem seria um ano deficitário, mas o mandato como um todo, aí eram bem diferentes as propostas dos candidatos que disputaram essa eleição como um todo. Mas houve exatamente esse rombo deixado? Porque acho que esse é o ponto mais importante que muita gente pergunta, né, Gustavo? Acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Quando você chega na metade do ano e você define que o auxílio vai para 600, você desequilibra um pouco as contas para 2023. Você vai precisar, sim, debater no final do ano. Ou seja, não tinha espaço no orçamento para os 600. Isso teria debatido. Mas não era discutido não foi discutido nas eleições o que está sendo colocado na PEC da transição agora. De falar, olha, eu não vou pagar por 4 anos, né? Queriam ficar o mandato inteiro sem pagar o auxílio dentro do teto de gastos. Então, essa é a diferença, eu acho. Inclusive aqui no chat tem gente falando, né, que o superávit só veio por conta da inflação. A gente sabe aí que também teve, né, foi um ponto sim também, claro, né, que ajudou bastante, né, claro, tá, isso é fato com certeza, né, a gente entende sim, um pouquinho de economia a gente entende sim, mas o superávit, na verdade, ele é ali, né, a diferença entre gastos e arrecadações. Então, assim, se tem aí um superávit positivo, né, se você realmente tem algo positivo, por isso que eu fiquei justamente nessa dúvida. Por que tanto bate neste rombo, sendo que a gente, entre despesas e receitas, a gente ainda ficou com esse superávit maior? Claro, independente de onde veio, a inflação acabou ajudando, né, em relação a isso, mas teve o superávit. Acho que esse é um ponto importante, muito bem colocado. Você falou em relação também às estatais, o próprio dividendo aí das estatais, né? Isso vai ser uma dificuldade nos próximos anos, muito provavelmente. Sim. A gente já vê a mudança da lei das estatais para ter uma interferência política maior, e acho que isso falava até aqui que em D1 você já tinha certeza que ia mudar a forma como vão ser geridas as estatais no governo Lula. E de fato o Paul Prats na Petrobras, Mercadante no BNDES, geram vários alertas, porque
Eles entendem que a Petrobras tem que investir mais, mas não levam em parece que não é calculado. Aliás, hoje no Valor Econômico tem um artigo muito positivo de como os governos terceirizam muitas vezes os estudos, né? Não é que o Ministério de Minas e Energia chegou e falou: esses dividendos extras da Petrobras estão sendo interessantes, não estão sendo interessantes para as outras pastas. Não é que o grupo de transição de Minas e Energia, que o Paul Prats está fazendo parte, chegou a essa conclusão. Não, simplesmente eles entenderam que a ideia deles é que precisa em alguns pontos a mais. Mas a conta mesmo parece que não é feita. Isso sempre é um problema. O PIB do agro brasileiro deve crescer quase 12% este ano na estimativa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ligada ao Ministério do Planejamento. A gente já vê aqui, olha, 11,6%. Na previsão, a agricultura vai avançar mais 14%, enquanto a pecuária 0,8%. E esse crescimento de 2,9%, em termos nominais, totalizou 10,9 trilhões de reais no ano. Para falar sobre isso, demais pontos também do PIB, Cláudio Considera, meu convidado, que é coordenador de Contas Nacionais FGV IBRE. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Como é que a gente pode considerar esse resultado, né, do PIB, que foi puxado principalmente pelo agro, bem significativo, inclusive, a super safra de grãos? O ministro tem razão quando diz que todos éramos pessimistas lá no início de ano, prevendo um crescimento para o ano de 2023 de menor do que 1% normalmente. Então, a super safra de grãos já fez desmanchar esse tipo de pessimismo, um crescimento para esse ano de 15%. Isso influenciou o resultado geral em cerca de 20% a 30%. A gente... Importante. Cláudio, a gente teve uma pequena falha com sua comunicação e daí cortou sua fala. Você pode, por favor, repetir? Você falou sobre essa questão que o Haddad comentou e também sobre a safra de grãos, né, o agro, que foi significativo. Os demais setores também foram, não é? Exato. Você teve aí o comportamento da extrativa mineral, com minério de ferro e petróleo. Inclusive o minério de ferro foi grande parte para exportação. Nós temos também uma melhoria na formação bruta de capital fixo, muito tênue, né? É necessário que ela cresça mais para que a economia retome o crescimento. Então, nós achamos que podemos crescer alguma coisa em torno de 2% no ano 2024, provavelmente vai ser bem influenciado pelo ano eleitoral. As pessoas não estão falando disso, mas, de qualquer maneira, você tem um ano em que os prefeitos vão estar tentando se reeleger ou eleger seus sucessores. E, dessa forma, você vai ter uma movimentação da construção e, dessa forma, também da indústria de transformação, que vai produzir produtos para a construção. Então, você tem um espaço aí bastante bom para a economia crescer no que diz respeito à parte da construção e, portanto, crescer um pouco mais da formação bruta de capital fixo. Cláudio, quando a gente fala do setor de serviços, ele se manteve de que maneira? A gente fala de uma resiliência. Qual a sua análise a respeito? O setor de serviços é o mais relevante para a economia. Ele pesa quase 70% da economia. Ele continua indo bem, né? Não crescendo como cresceu quando nós saímos da pandemia, mas mantendo uma produção bastante importante, principalmente na parte de transporte, de comércio e de outros serviços que continuaram, vamos dizer, bem, né? As pessoas passaram a ir a hotéis, restaurantes, viajar, então isso tudo faz com que o setor de serviços continue bem. E toda a parte de outros serviços, que compreende alojamento e alimentação fora de casa, ela foi bastante bem, né? Vai continuar bem porque as pessoas voltaram a ir ao cinema, a ir a restaurante, a viajar nas férias, né? O poder de compra e também o de consumo do brasileiro, né? A gente pode considerar quais fatores que foram determinantes? Porque a gente teve o arrefecimento da inflação, também tivemos alguns programas como o próprio Bolsa Família, o reajuste ali do salário mínimo. Esses são pontos que são destaques em termos de contribuição? São os pontos importantes. E você tem também a redução da taxa de juros, né?
que animou as pessoas a comprarem bens duráveis. Se você olhar o padrão de consumo do brasileiro, foi no ano passado de serviços, na sua grande maioria, e em bens de consumo duráveis, que vinha mal há muito tempo. O que são esses bens de consumo durável? Automóvel, refrigerado, né? E também você teve um crescimento importante no consumo de bens não duráveis, alimentação, bebidas, etc. Então você está com a economia tendo crescido com base no consumo das famílias, principalmente, mas também teve o consumo do governo e teve uma redução do negativo da formação bruta de capital fixo, que estava muito negativo e melhorou um pouco. E eu imagino que esse ano de 2024 nós devemos ter um número positivo de investimento. Cláudio, sua análise com relação às cadeias de importação e exportação, algum reflexo significativo no PIB? Sim, porque a exportação ela foi a exportação principalmente de soja, né? E dessa forma você movimentou muito o setor de transportes, né? E também você teve toda a parte de mineração, né? Que também aumentaram bastante a exportação. Então, soja e mineração aumentaram bastante a exportação, isso tem uma influência grande no PIB, e nós temos mantido, no período recente, um superávit comercial bastante importante, batendo recorde de muitos anos. Então, mesmo com os problemas que tem havido no comércio mundial, o Brasil está conseguindo exportar, colocar os bens fora do país, que é o que acaba interessando, né? Cláudio Considera, é um prazer falar contigo e contar com suas contribuições. Ótima sexta, bom final de semana. Até a próxima. Para você também, muito obrigado. Falando sobre o governo que fechou 2023 com um déficit de 230 bilhões de reais, o que representa 2,1% do PIB. O Fernando Nakagawa já está aqui com a gente, ele vai explicar o que isso significa exatamente, porque o ministro Fernando Haddad já tinha cravado um número. Ele acertou? Boa tarde, Naka. Boa tarde, Muriel. Foi longe a aposta do ministro Fernando Haddad, mas o Tesouro Nacional tem uma explicação para essa história toda. O fato é, hoje a gente conheceu como fecharam as contas do governo em 2023. Esse é um dos principais assuntos da economia hoje, já que tem muita gente, muito economista, que acha que o governo não vai conseguir consertar as contas públicas, botar tudo ali na ponta do lápis e só gastar o que entrar neste ano de 2024. Essa é a promessa, essa é a meta a ser perseguida pela equipe econômica. Então vamos aos números conhecidos mais cedo. A gente tem aqui, temos o déficit do ano passado, ficou em 230 bilhões de reais. 230 bilhões de reais, 230 bilhões e meio de reais. Só que esse resultado primário é assim, tudo que entrou no caixa do governo, foram mais de 2 trilhões de reais em impostos arrecadados, e aí você desconta tudo que saiu. Salário, investimento, gasto com saúde, com educação, com estrada, tudo. E aí o final da conta ficou negativo em 230 bilhões, com B de Brasil, de reais. Só que aí o Tesouro Nacional, Rogério Seron, secretário do Tesouro, que está dando uma entrevista neste momento, chamou a atenção para o seguinte fato: se não fossem os precatórios, o resultado seria negativo. Mas bem melhor, 138 bilhões de reais. Aí qual que é o número que Fernando Haddad previa? Algo entre 130 e 140 bilhões de reais negativos. Ou seja, teria acertado. Dentro. Exatamente. Então, o governo está botando a culpa nos precatórios. Precatório é aquela decisão da justiça, quando o governo tem que pagar alguma coisa, porque a justiça decidiu. Foram 92 bilhões nessa conta decidida pela justiça no ano passado. Aí a gente tem, só para terminar, na próxima tela, o comportamento de algumas coisas das contas públicas no ano passado. As receitas, ou seja, o que entra no caixa do governo, caiu quase 3%. Mas as despesas, elas cresceram 12,5%. Com previdência, uma alta de quase 8%. Com salários dos servidores, quase 3%. E as outras despesas obrigatórias, essas subiram ainda mais de 12%. Lembrando que no fim desse ano, o grande objetivo é o déficit zero, é ficar no 0 a 0, praticamente equilibrar essas contas para 2024. Vendo isso, é possível, Naka? Qual que é a avaliação dos economistas? Como o governo não tem usado a tesoura para cortar gastos,
o governo teria de arrecadar 130 bilhões, 150 bilhões de reais a mais para equalizar essa conta. Os economistas acham que não vai dar. E já tem que pensar nos precatórios também para o ano que vem, porque... Sem contar esta continha. Né? Que essa continha aí geralmente não entra, né? Só vai depois como... Exatamente, como um extra ali. Exato. Muito bem, Estamos apresentando o segundo melhor resultado da história da Petrobras. Com um detalhe, sem vender refinaria, sem vender gasoduto, sem vender ativos estratégicos, com Brent menor em 18% em relação ao resultado que está sendo colocado como referência, que é um resultado excepcionalizado por condições que levavam a empresa ao cadafalso, a sua venda, a sua destruição. A gente não pode achar que isso aqui é ruim, de maneira nenhuma. Isso aqui não é um vice-campeonato. Isso aqui é o resultado real desta máquina rodando como ela tem que rodar, sem vender peça, sem maltratar ninguém. É o maior lucro das empresas brasileiras abertas. É o terceiro maior das empresas globais de petróleo, as nossas congêneres. 13 recordes operacionais foram batidos nesse ano da nossa gestão, na exploração e produção, no gás e energia, no refino, no processamento de gás, na logística, nas patentes e na engenharia. 13 recordes e contando. Reduzimos a dívida em 6 bilhões de reais. Então, pessoal, em relação aos dividendos, por exemplo, é um total de 72,4 bilhões que vai ser distribuído no ano 23, relativos ao ano 23. É bom. E isso que vai ser colocado em reserva é reserva para pagamento de dividendos. Esses números mostram que a gente está no caminho certo, está construindo uma Petrobras cada vez mais sólida, que gera valor para a sociedade, e nós estamos nos preparando também para enfrentar com responsabilidade inúmeros desafios, inclusive alguns desconhecidos, desse mundo em transição. Nosso trabalho sempre vai ser pautado pela ética e transparência, com sólida governança e responsabilidade em todas as decisões. Os sucessivos recordes de valor de mercado, desde que assumimos essa gestão, comprovam que essas nossas decisões foram acertadas. Mesmo com oscilações comuns no mercado, nossas ações seguem com trajetória ascendente em reta desde que nós assumimos. O retorno total das nossas ações preferenciais na Bolsa de Nova York alcançou 112%, isso é em dólar, em 23, 112%, um valor muito superior aos retornos, não é, das nossas congêneres, que foi em torno de 20%, de 20% contra 112%. Isso não foi sorte, isso foi uma mudança de rumo para entrar no caminho certo. Mas não pode existir sucesso financeiro sem pensar no retorno para as pessoas, para o país. Todo o Brasil ganha quando a Petrobras vai bem. E ver tudo o que a Petrobras pode e está proporcionando só nos orgulha como brasileiros. Eu tenho reforçado sempre uma mensagem que diz que a Petrobras voltou para prosperar, gerar valor a longo prazo, contribuir para a construção de um mundo melhor, de um Brasil melhor. Nós vamos seguir nesse caminho, ostentando nosso crachá e a nossa marca Petrobras no peito, com orgulho por tudo que essa companhia fez e vai seguir fazendo.